Mr. Star-Lord. A galáxia conhece os Yautjas como os caçadores supremos, mas essa soberania foi forjada no sangue de uma revolução impossível. Antes das naves e do plasma, houve a humilhação. Hoje, você vai conhecer a história de como uma raça de escravos primitivos derrubou um império tecnocrático. Esta é a crônica da revolta contra os Amenges. Para entender a magnitude da revolta, precisamos primeiro dissecar quem eram os Amenji. Eles não eram apenas conquistadores, eram uma anomalia biológica e tecnológica que vagava pelo cosmos. Imagine uma raça de seres insetoides, crustáceos, cujo corpo é uma obra-prima da engenharia natural e sintética. Sua anatomia é definida por um exoesqueleto de quitina segmentada, uma carapaça rígida em tons de cinza metálico e marrom, que serve tanto como armadura quanto como suporte estrutural para seus membros finos e articulados. Eles não possuem a musculatura bruta dos Yautja. Sua força vem de sistemas hidráulicos biomecânicos integrados aos seus próprios tecidos. A cabeça dos Amenji é um pesadelo de eficiência sensorial. Eles possuem grandes olhos negros compostos, capazes de uma visão panorâmica de 300 graus, processando informações no espectro ultravioleta. Isso significa que, para um Amenji, a escuridão não existe. Eles enxergam o calor, a radiação e as frequências de energia de forma constante. Suas antenas sensoriais captam vibrações moleculares no ar, permitindo que detectem o medo ou a intenção de um escravo antes mesmo dele se mover. Culturais e psicologicamente, os Amenji são o ápice da frieza intelectual. Eles não possuem conceitos de arte, música ou lazer como nós entendemos. Sua sociedade é uma tecnocracia nômade absoluta. Eles não constroem impérios para durar milênios. Eles constroem sistemas de extração. Eles viajam pela galáxia em naves que são extensões de sua própria biologia, buscando planetas ricos em minérios e combustível biológico. Para os Amenji, uma espécie inferior não é um inimigo a ser combatido, mas um recurso a ser catalogado, processado e descartado. Foi essa lógica desprovida de qualquer traço de empatia que os trouxe a Yautja Prime. Eles não viram nos ancestrais dos predadores um povo, mas sim uma ferramenta de carne e osso, dotada de uma resiliência que eles, em sua fragilidade insetoide, jamais poderiam replicar. Eles eram os deuses de metal e quitina, e o universo era seu laboratório sádico. A escravidão imposta pelos Amenji não era apenas física, era uma violação biológica sistemática. Durante milênios, os ancestrais dos predadores, conhecidos como Hish-Qu-Ten, foram reduzidos a ferramentas de extração em Yautja Prime. Os Amenji instalaram grilhões sinápticos nos lobos frontais dos escravos, dispositivos que fritavam o sistema nervoso ao menor sinal de agressão ou pensamento independente. Mas o verdadeiro sadismo residia na engenharia genética. Os Amenji perceberam que a musculatura Yautja era desperdiçada em tarefas simples, então começaram a aprimorar a espécie. Eles aumentaram a capacidade de processamento neural dos escravos para que pudessem operar maquinários complexos e naves biomecânicas, acreditando que o controle tecnológico seria eterno. Para entretenimento da elite insetoide, foram criadas as arenas de expurgo. Ali, os escravos eram forçados a enfrentar feras importadas de mundos hostis da galáxia. O que os Amenji viam como um esporte sangrento, os Yautja transformaram em uma escola de sobrevivência. Foi nessas arenas que o conceito de estudar a presa nasceu. Os escravos começaram a notar que, enquanto os Amenji dependiam inteiramente de seus sensores UV e armas de plasma, eles, os Yautja, possuíam uma resiliência biológica que a tecnologia não podia replicar. A era da escravidão não apenas oprimiu os predadores, ela os selecionou artificialmente, eliminando os fracos e forjando uma raça de sobreviventes que agora possuía o intelecto dos mestres e a fúria dos animais. Toda estrutura de poder possui uma falha catastrófica, e Ka'il, o espécime que a história imortalizaria como o Alpha Predator, foi o primeiro a encontrá-la.
Ka'ail era um indivíduo divergente, um albino, gigante, cujos grilhões sinápticos apresentavam uma falha de conexão rara. Em vez de ser controlado, ele usou o silêncio para observar. Durante décadas de servidão, Ka'ail mapeou a psicologia Amenji. Ele percebeu que a maior força dos mestres, sua visão UV panorâmica, era também sua maior fraqueza. Os Amenji eram arrogantes. Eles confiavam tanto em seus sensores que ignoravam o que não emitia calor ou radiação. Ka'ail desenvolveu o Código das Mandíbulas, uma linguagem complexa baseada em estalos rítmicos e frequências infrassônicas que os sensores Amenji registravam apenas como ruído estático ambiental. Através desse código, ele coordenou uma rede de sabotagem em escala planetária. Ele não ensinou seus irmãos a lutar. Eles já sabiam disso pelas arenas. Ele os ensinou a esperar. Ele identificou os nodos centrais que alimentavam as coleiras de dor e as redes de contenção. A revolta não começaria com um rugido, mas com o desligamento coordenado de toda a infraestrutura biomecânica Amenji. Ka'ail provou que, contra um intelecto estratégico, a tecnologia é apenas uma muleta que pode ser quebrada. Quando Ka'ail deu o sinal, Yautja Prime não apenas se rebelou, ela expurgou. No momento em que os grilhões foram desativados, milênios de ódio acumulado foram liberados em uma explosão de violência assimétrica. A guerra de libertação foi definida pelo choque entre a precisão fria e a fúria biológica. Os Amenji tentaram recuar para suas naves, mas descobriram que os escravos já haviam sabotado os núcleos de propulsão. O combate tornou-se visceral. Nas ruas das metrópoles de Kitina, os Yautja aplicaram a lição mais valiosa das arenas, a vulnerabilidade física dos insetoides. A carapaça Amenji, embora resistente a cortes, era frágil contra impactos contundentes. Os Yautja usaram clavas de osso e ferramentas de mineração para estilhaçar os exoesqueletos dos mestres, transformando a armadura natural dos Amenji em sua própria tumba. Foi uma caçada em escala global. Os predadores tomaram os canhões de plasma dos guardas caídos e, pela primeira vez, os deuses sentiram o calor de sua própria tecnologia. A guerra terminou no palácio de vidro do imperador Amenji. Ka'ail não apenas o executou, ele o desmembrou ritualisticamente, arrancando a carapaça real para forjar o que seria a primeira armadura de um líder Yautja. A purgação foi total. Os Amenji que não foram mortos fugiram para o vácuo, deixando para trás um planeta coberto de destroços e uma raça que nunca mais aceitaria o jugo de ninguém. Das cinzas da civilização Amenji não surgiu um novo império, mas uma nova cultura, a cultura Yautja. O Alpha Predator compreendeu que, sem uma estrutura, sua raça voltaria a ser apenas animais selvagens ou, pior, se tornariam tiranos como os Amenji. Para evitar isso, ele estabeleceu o Código de Honra. A caça não seria mais um esporte de entretenimento para outros, mas um rito de passagem sagrado para provar a própria dignidade. Cada peça da tecnologia icônica que conhecemos hoje é um espólio de guerra adaptado. O canhão de plasma, Plasma Caster, foi recalibrado. A camuflagem ativa, antes usada pelos Amenji para se esconderem de seus escravos, foi tomada pelos Yautja para se tornarem os fantasmas da galáxia. Até mesmo a máscara icônica tem um significado profundo. Ela é um filtro para a atmosfera de Yautja Prime, mas também um lembrete constante da face que um dia foi marcada pelos grilhões Amenji. A revolta contra os Amenjis transformou os Rishkuten nos Yautja que tememos hoje. Eles não caçam por necessidade, mas para honrar a liberdade que conquistaram através do sangue. Quando você olha para um predador hoje,
Você não está vendo apenas um alienígena com tecnologia avançada, você está vendo o herdeiro de uma revolução que provou que no universo não existe mestre que não possa ser caçado. A era dos Amenji acabou, mas o medo que eles instilaram nos Yautja criou os guerreiros mais implacáveis da existência. Ay, 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 ay.